Oi, eu sou o Felipe e quem não sonha em ser mãe, não é mesmo? Eu, por exemplo, não sonho. Parir pode ter a sua aura de beleza, mas o nascimento humano sempre foi cercado por sangue, dor e muito medo. A criança pode nascer e fazer uma família feliz para morrer poucos dias depois. Uma mãe pode sobreviver ao parto, mas adoecer no puerpério. Um bebê podia parar de mamar, chorar sem parar, parecer fraco, perder peso, ter convulsões, febre, ter algum atraso no desenvolvimento. Hoje, você vai trazer um monte de explicações com essa sua tal ciência para cada um desses comportamentos, mas para as sociedades antigas, tudo isso precisava de uma justificativa que acompanhasse a percepção da realidade da época. E essas explicações geralmente vinham na forma de demônios com especialidades estranhíssimas, criaturas diabólicas que entravam na casa de uma grávida, espíritos que atacavam recém-nascidos, bruxas noturnas que sugavam o sangue de fetos, fadas que levavam a criança verdadeira e deixavam outra coisa no berço. E até mesmo fantasmas femininos cheios de rancor que choravam pelos próprios filhos e ameaçavam os filhos dos outros. Por que tantas culturas diferentes criaram seres sobrenaturais ligados ao parto, ao bebê e principalmente ao comportamento da mãe? No vídeo de hoje, nós vamos investigar todos os demônios que querem o seu filho. E um pouquinho de explicação científica lá pro final. Vem comigo. É difícil falar com certeza, mas provavelmente a figura que inaugura essa lenda surge na Mesopotâmia, a famosa Lamashtu. Ela era descrita como uma mulher com a cabeça de um leão, dentes e orelhas de burro, seios à mostra, um corpo peludo, dedos longos com unhas manchadas de sangue e pés de Anzu. Anzu era uma criatura mítica bem conhecida nos contos mesopotâmicos, mas daria para traduzir para pés de ave de rapina. Só que, apesar dessa descrição, ela era uma deusa, filha de Anu, deus dos céus, com a sua esposa Antu. Quando uma mesopotâmica paria, seus parentes faziam objetos de proteção contra a criatura. Até hoje encontramos mais de 60 amuletos desse, além do que consta no Museu Metropolitano de Nova York. Depois de ter sido expulsa do céu, ela passou a atacar mulheres grávidas, recém-nascidos e crianças pequenas em geral. Atribuíam a ela abortos, doenças, morte no parto, febres intermináveis, perda de bebês e, em algumas versões, ela só queria comer a carne de bebês humanos, a única coisa que conseguia se alimentar. Mas um texto médico histórico resume Lamashtu como uma entidade que entrava na casa de uma mulher grávida e tentava tocar a sua barriga 7 vezes, para matar a criança ainda no útero. Se você sentisse o toque frio em sua barriga, deveria carregar um amuleto de Lamashtu ou Pazuzu. Sim, Pazuzu, o mesmo demônio dos ventos que depois ficaria famoso por causa de O Exorcista, aparece aqui como uma figura usada contra outro mal. E aí a lógica era a seguinte: se uma força maligna ameaçava a grávida e a criança, outra força maligna podia ser invocada para barrar a entrada. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. A proteção religiosa, mas também médica, ficava misturada. Um doutor poderia literalmente te recomendar um pacto com o demônio para proteger o bebê do demônio. O parto, ou seja, uma nova vida sendo inserida na família, não pertencia apenas ao corpo da mãe, pertencia à casa, aos objetos, às palavras escritas. Tudo ao seu redor poderia interferir. Mais tarde, uma entidade parecida ganhou força na tradição judaica, mas por um caminho ligado a outros demônios mesopotâmicos, os Lilu e Lilitu, espíritos associados à noite e ao vento, como o próprio Pazuzu, mas principalmente à sexualidade perigosa. Com essa mistura de tradições, surgiu Lilith como uma demônia noturna. O registro material mais claro de Lilith aparece em tigelas de encantamento aramaicas da Babilônia tardo-antiga. Algumas foram produzidas no contexto depois do exílio babilônico e serviam para proteger casais, grávidas, crianças, ou seja, a família em geral, contra demônios. O Pen Museum tem uma tigela de Nippur do Iraque descrita como um encantamento para um homem e uma mulher, especialmente contra as Liliths. Sim, as Liliths no plural. A gente conhece essa versão em que Lilith teria sido a primeira mulher antes de Eva, mas isso é um desenvolvimento tardio. Só que a gente fala só sobre a Lilith num vídeo futuro. Essa aqui é a tigela B9013. São 13 fragmentos de terracota que formam uma cumbuquinha com 16 linhas ao redor de uma figura, que por mais que pareça um desenho de uma criança, é a figura demoníaca de Lilith. A parte estranha é que as 16 linhas parecem o procedimento padrão de um documento de divórcio da época. Ou seja, era como se o demônio fosse do mal,
mas extremamente legalista e respeitasse o documento onde ficava decidido que ela não teria mais vínculo com aquela família. A pessoa que fez o documento avisa que o juiz por trás da ação era ninguém menos que El Shaddai, Joshua Bar Perahia, ou seja, El Shaddai sendo Deus e Joshua Bar Perahia, um rabino histórico famosíssimo por ser especialista em exorcismos. O homem que consta no documento tigela se chamava Geyonai Bar Mamai. Lembrando que Bar alguma coisa significa que o fulano era filho de alguém, no caso, o pai. Ou seja, o Geyonai era literalmente o filhinho da mamãe. Mas enfim, o texto do Penn Museum fala de Liliths femininos e masculinos, mostrando que essa categoria de demônios era mais ampla do que a gente acha. E o Geyonai queria expulsar essa Lilith especificamente do seu quarto de dormir com sua esposa, Rasnoi. A ordem legal é objetiva. Lilith está proibida de aparecer durante o dia ou em sonhos durante a noite. E assim, isso que eu vou falar agora não tá nesse artefato em específico, mas era comum que casais que estavam lidando com infertilidade colocassem a culpa em uma Lilith, que matava o bebê antes de ser gestado. E aí, provavelmente, a tensão de não deixar descendentes podia ser levado para distúrbios do sono, causando pesadelo, paralisia noturna e etc. Na tradição judaica medieval e popular, Lilith, quando deixa de ser um tipo de demônio e vira nome próprio de uma entidade específica, passou a ser associada ao perigo contra recém-nascidos e mães no período puerpério, uma vez que perdeu a sua oportunidade de ser a mãe da humanidade. E aí, na antiguidade tardia, outro demônio ficaria responsável por ser a Nazaré Tedesco da época. Abizu, ou Obizut em alguns registros, aparece já no ambiente judaico e cristão, mas também greco-egípcio. Xenofobia não era com ela atacava todos os povos de forma igual. O importante é roubar bebê. O texto mais citado sobre Abizu está no Testamento de Salomão, uma obra de demonologia provavelmente escrita em algum lugar dos primeiros séculos depois de Cristo. O contexto é que o arcanjo Miguel concede poder a Salomão através de um anel-selo para invocar e controlar demônios. Assim, ele passa a meio que entrevistar alguns deles. O Bizut, então, diz que vagueia à noite pelo mundo visitando mulheres em parto. Quando encontra a oportunidade, estrangula a criança. Se isso não der certo, ela se satisfaz em atrair doenças, dores crônicas, problemas nos olhos, surdez e qualquer tipo de perturbação física. E a sua aparência não é menos bizarra. Ela é descrita como uma cabeça flutuante de olhos verdes e cabelos agitados como os de um dragão. Não que ela seja só uma cabeça mesmo, mas o conceito é que seus membros estão na escuridão física e metafísica. E aí o foco é na cabeça e nos cabelos, porque provavelmente quem escreveu buscava ecos lá da Medusa na Grécia. Até porque antes da Obizut no texto de Salomão, ela era o demônio Abizu, representada ajoelhada e amarrada em amuletos bizantinos. Geralmente ela está sendo açoitada por uma figura que recebe o nome Arlaf, que é o arcano para o arcanjo Rafael. Foi encontrado um amuleto de bronze de algum lugar entre os séculos 6 e 7 que mostra exatamente isso. A inscrição invoca o selo de Salomão e diz: "Eu sou Noscan". E, infelizmente, ninguém sabe o que é ou quem é esse Noscan. Provavelmente era uma palavra cabalística que o significado se perdeu. Em alguns amuletos, aparece o nome mais completo, Noscamardotenan, e era inscrito em pingentes de ouro. Na magia antiga, era comum invocar um Agatodaimon, ou seja, um espírito bom para proteção, e seguia exatamente essa fórmula de ter posse do poder do espírito através do seu nome com "eu sou fulano". Então o lance do Noscan devia ser mais ou menos como faziam uso do Pazuzu lá atrás. Os amuletos também costumavam ter uma fórmula de proteção dentro de um Ouroboros, similar ao lance das 16 linhas concêntricas de Lilith, lembra? Eu falei que a Abizu atacava gregos e egípcios, mas os gregos tinham a sua própria criatura. A Lâmia ocupava um lugar parecido. A lenda é que ela era uma rainha ligada à Líbia que perdeu os próprios filhos e passou a atacar os filhos dos outros. Autores antigos como Diodoro, Horácio e Aristófanes falam sobre essa história. Lâmia era descrita como uma devoradora de crianças. Em algumas versões, engolia bebês inteiros vivos, mas com o tempo, o nome Lâmia passou a funcionar também como um termo mais amplo para assombrações femininas genéricas. Diodoro, em específico, escreveu que mães e amas invocavam a figura da Lâmia para assustar crianças e fazê-las obedecer. Era a
cuca deles, mas calma que a cuca vem pegar já já. Agora, o poeta romano Horácio narra uma cena absurda em que retiraram um menino vivo inteiro da barriga de uma lâmia. E ele conta isso como uma lenda já bem conhecida para o público romano. Diferente das outras entidades que eu citei até aqui, não tem muito material descritivo, ela já aparece como uma lenda. Então não tem amuletos de proteção e essas coisas. A lâmina surge e rapidamente já vira um bicho-papão genérico, não é como se ela fosse uma ameaça real que precisasse de combate e que todo mundo acreditava. A única parte consistente é que a lâmina começa como uma mulher bela e por inveja se torna uma figura bestial, um tropo muito famoso, assombrando mães após a morte de seus filhos. E claro que a lâmina sempre terminava a história derrotada e humilhada. Ainda na Grécia tinha outra figura antiga ligada a esse medo do roubo de bebês, uma criatura bestial chamada Strix, ou Estriges nas traduções. O historiador Daniel Ogden, que fez vários estudos sobre a Strix, diz que existem 3 registros centrais para entender a tradição da criatura. Isso vai ser importante: Ovídio, Petrônio e uma tradição bizantina posterior. Basicamente, a Strix é uma coruja monstruosa que ataca crianças no berço, rasga a carne com o bico e bebe o seu sangue. Mas a forma como cada um desses 3 registra o mito é bem interessante, bem parecido com o caso lá da lâmina. Ovídio escreve Fast e no livro 6, nos versos 131 a 168, ele descreve as estriges como aves gigantescas que sobrevoavam as casas à noite para caçar crianças que não tinham ama de leite. Seu barulho assustador era um gargarejo por causa da garganta cheia do sangue que bebeu. Segundo ele, a natureza das Strix estava em aberto. Podiam ser aves que nasceram assim, mas também corujas normais que ficavam bestiais por um feitiço, ou até mesmo bruxas que se transformavam nelas. Ele conta a história de Proca, um bebê de 5 dias que foi atacado. A criança teve as bochechas arranhadas e a língua arrancada. A ama de leite corre até Carna, uma outra figura ligada à proteção de portas e dobradiças, pedindo ajuda. Carna toca 3 vezes no batente da porta com folhas de medronheiro, marca 3 vezes o limiar e borrifa uma poção mágica na porta. Em seguida, oferece vísceras cruas de uma porca de 2 meses e propõe um trato. Eu te dou o coração da porca e você deixa o coração do bebê em paz. Depois, põe uma vara de espinheiro branco ligada a Jano, junto à janela do quarto do bebê. E só assim, depois desse ritual mega complexo e estranho, a ave maldita para de perturbar o berço. Algum tempo depois, foi a vez de Petrônio narrar a lenda. No capítulo 63 do Satyricon, ele conta a história através de Trimalquião. Basicamente, um menino morre, a mãe chora e ouve-se um guincho perturbador. Algo como um cão raivoso perseguindo uma lebre. As Strix estavam se aproximando. Um escravo capadócio sai para averiguar e na escuridão, assustado com uma presença estranha, atinge uma mulher. Ninguém consegue ver direito o que aconteceu, mas ouvem o gemido de alguém. O homem volta para casa e todos notam que seu corpo está pálido, cheio de marcas e eventualmente morre delirando, dizendo que uma mão maligna o tocou. Naquela mesma noite, quando a mãe abraça o corpo de seu filho morto, percebe que, em seu lugar, ficou apenas um boneco de palha. As Strix levaram o menino para outro mundo e o escravo que tentou se meter sofreu as consequências de ter ferido uma delas. Segundo Petrônio, as Strix eram, na verdade, mulheres súcia, ou se preferir, mulheres que sabiam demais. Olha só o perigo do conhecimento. Lilith que o diga, né? Mas é com Plínio que surge a versão mais interessante. No livro 11, na seção 232 da História Natural, escrito entre os anos 77 e 79 d.C., na parte em que ele fala basicamente sobre mamíferos em geral, ele comenta que, dentre os animais voadores, somente os morcegos possuíam leite, mas que as pessoas falavam de umas aves malditas que tinham leite nos seios, usado para atrair e capturar crianças. Mas que isso não passava de fabuloso, uma lenda. Ou seja, no primeiro século, apesar de outras lendas do tipo ainda serem levadas bem a sério, já se falava da Strix como uma criatura mítica. Com o tempo, esse negócio da ave que ataca bebês alimentou outras lendas medievais e modernas ligadas a bruxas e aves de mau agouro em geral, tanto que você já deve ter percebido que essa lenda se parece muito com a nossa rasga-mortalha e a Matinta Pereira, ou Matita Perê, dependendo da região que você mora. Nesse artigo do Instituto Butantan, eles explicam que a lenda da rasga-mortalha é uma mistura de tradições europeias e indígenas. Apesar dos europeus
europeus trazerem as Strix para cá, os indígenas já tinham um monte de lendas sobre aves noturnas ligadas à morte e presságios ruins que se misturaram. Mas em todas elas, uma ave que aparece à noite produz um som assustador e vira um presságio de morte, geralmente depois de um parto. Algo similar ao que a cuca faz. A cuca do nosso folclore começa lá em Portugal, com a lenda da Coca ou Coco. Câmara Cascudo, que dá pra dizer que é o nome mais importante para a catalogação do folclore brasileiro, associou a cuca a algumas tradições portuguesas, incluindo a Santa Coca das procissões do Minho. A Santa Coca é basicamente um dragão ritual de procissão, ligado à festa da Coca de Monção, no Alto Minho, em Portugal. Ela aparece nas festas de Corpus Christi, que em Portugal é chamado de Corpo de Deus mesmo, e os católicos encenam uma luta de São Jorge contra a Coca, o monstro dragão. O que talvez explique por que o Monteiro Lobato escolheu representar a cuca, que no imaginário brasileiro era visto como uma velha feia que roubava crianças, em suas histórias, como um jacaré. É em O Saci, publicado em 1921, que ela aparece assim pela primeira vez. A cuca pegava crianças que não dormiam, como na famosa Canção de Ninar, mas principalmente aquelas que desobedeciam e davam trabalho aos pais. Era uma bruxa velha, uma versão feminina do bicho-papão que servia de ameaça usada pelas mães. Tá percebendo como essas lendas se parecem tanto? Ainda pertinho da gente, ali na América Central, em muitos textos que registraram práticas da religião asteca, falam sobre as Cihuateteo. Eram os espíritos de mulheres mortas no parto. Uma mulher que morresse no parto podia ser equiparada aos guerreiros mortos em combate. Depois da morte, essas mulheres, chamadas de Cihuateteo ou também Mocihuaquetzque, eram associadas à Casa do Sol e à região oeste do céu, que era tipo o Valhalla dos vikings. Elas acompanhavam o sol do meio-dia até o poente e no fim do trajeto o entregavam aos habitantes do Mictlan, que era o submundo onde os humanos passavam em 9 níveis até encontrarem o descanso eterno. Durante 4 anos, a família ainda mantinha ritos de luto e lembrança para essas mortas, e em certos dias do calendário, acreditava-se que elas desciam à terra, especialmente em encruzilhadas, trazendo perigo para crianças e pessoas vulneráveis. Você nunca deveria desafiar uma Cihuateteo, porque elas eram temidas por causar doenças, possessões, loucura, paralisia em crianças, mas os seus alvos favoritos eram os viajantes. Mas eu acho que nada é tão bizarro quanto essa lenda das Filipinas. Nas Visayas, um conjunto de ilhas das Filipinas, você pode ser vítima da Manananggal. O nome vem de Tangal, uma palavra em tagalo, que é a língua base do filipino, como o português europeu pra gente, que significa separar ou remover, por causa do corpo da criatura que se divide. À noite, a parte superior do corpo se separava da parte inferior, criava asas, deixava as vísceras expostas e voava. Em muitas versões, atacava grávidas usando uma língua comprida para sugar o sangue ou retirar o feto de dentro da barriga, mas também podia atacar os recém-casados. Era um espírito inimigo da família. A Manananggal faz parte de um grupo maior de entidades conhecidas como Aswang, basicamente criaturas metamorfas que voam e chupam sangue. Para se proteger das Manananggal, as grávidas usavam todo tipo de tempero e pó, como alho, sal, cinzas humanas. Já no folclore malaio, você tem as Hantu Kopek ou Hantu Tetek. Hantu significa fantasma ou espírito, e Tetek ou Kopek são palavras que remetem aos seios. Essas criaturas são meio que parentes das criaturas similares do sudeste asiático que sequestram crianças, como a Wewe Gombel na tradição javanesa, que costuma ser representada com umas tetas gigantescas, e por isso as Hantu Tetek também são descritas assim, com uns peitão bizarro. E seguem o mesmo padrão. Punem crianças desobedientes, eram usadas como um bicho-papão genérico, serviam também de punição para pais negligentes que deixavam crianças sozinhas, mas essa em específico tem um detalhe curioso. O seu método. Em vez de se transformar em passo ou jogar a criança dentro de um saco e fugir, as Hantu Tetek invadem a casa, se passam pela mãe da criança e oferecem leite. Quando a criança cai na armadilha e pega aquele peito caído, o fantasma esmaga o coitado embaixo dos seios, sufocando eles. O que é uma metáfora e tanto para uma criatura bizarra dessa, né? A fonte de vida que a mulher tem para oferecer se tornando fonte de morte. Mas ainda assim, existe algo pior do que ter o seu bebê devorado vivo por uma criatura demoníaca. Às vezes, os demônios invadem o berço, roubam o bebê e colocam alguma coisa maligna no lugar. É isso que a gente investigou
no vídeo anterior, onde falamos sobre como fadas são muito mais macabras do que a Sininho tenta te convencer. É só clicar aqui numa dessas telinhas para assistir ou em algum dos outros vídeos também que estão aparecendo agora. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui!